Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Gente, viemos aqui para mais uma história do mundo gringo. Ela contou algumas partes aí também da vida dela, mas vamos colocar essa história aqui como um mundo gringo. Desta vez, vocês peguem a pipoca, deixa o like, dá um joinha agora aqui nesse vídeo pra vocês não esquecer. Dá um joinha, para o vídeo. Vai lá fazer uma pipoca, vai lá pegar um café, vai sentar confortável porque a história de hoje é grande. Bom, eu como não gosto de ficar dividindo o vídeo em duas partes, porque o pessoal fica totalmente perdido, vamos lá numa chapuletada só. Se você quer mandar sua história também, dani@hotmail.co.uk. Ai, esses cabelos no meu olho! Dani responde@hotmail.co.uk. Todos os links estão aqui embaixo no box de informação. Bom, vamos lá. Ela deu autorização para falar o nome dela. Por quê? Porque ela mandou fotos. Então teremos fotos nesse vídeo, durante o vídeo, no final do vídeo, no meio do vídeo, não sei. Então vamos lá. Meu nome é Vânia. Pode falar os nomes e mostrar as fotos. Inclusive ela é nossa seguidora, óbvio, aqui no canal. E ela tá sempre aí nos comentários. Tenho quase 40 anos e moro no Equador desde 2012. Nasci em São Paulo e nessa cidade passei a maior parte da minha vida. Não faz muito tempo que conheço seu canal, talvez uns 4 meses, e já vi quase todos os vídeos. Obrigada, Vânia! Te adoro e sou sua fã e espero um dia te conhecer. Eu também espero conhecer todos vocês um dia. A minha história é longa, mas prefiro contar em detalhes. Vamos lá, capítulo 1. Infância e família desestruturada. Cresci no lar totalmente disfuncional. Minha mãe era uma mulher narcisista. Meu Deus, gente, quantas mulheres narcisistas, né? E eu era filha bode expiatório. Ela era o tipo de mulher que jamais deveria ser mãe. Era egoísta, violenta, não tinha amor por ninguém. Ela e meu pai se conheceram e saíram algumas vezes. E então minha mãe o dispensou. 2 anos depois, eles se reencontraram por acaso e ela apresentou minha irmã mais velha, que tinha 2 anos na época, como filha dele. Vocês entenderam? A mãe dela teve um caso assim com o pai, dispensou, não quero mais você. E 2 anos depois, um dia na rua, ela encontrou o homem e falou: essa que é sua filha. Cata a história, hein? Meu pai tinha dúvidas, mas foi educado de uma maneira tradicional, onde os homens não deixam as mulheres desamparadas. Eles começaram a namorar e logo planejaram um casamento. 15 dias antes do casamento, eles brigaram. Ela deu uma cotovelada na barriga dele e disse que minha irmã não era filha dele. 15 dias antes, ela não é sua filha, era mentira. Meu pai sumiu por uns dias e meu avô, pai da minha mãe, foi atrás dele pedir para ele voltar atrás. Ele ficou envergonhado por ter convidado a família e com o pedido do meu avô ele resolveu dar mais uma chance e eles se casaram. Depois de 2 anos, meu pai queria se separar porque conviver com a minha mãe era muito difícil. Minha mãe sempre disse que a minha gravidez foi planejada e meu pai falava que ela engravidou para segurar ele. Então, bingo, vim ao mundo não pelo desejo de ser mãe, dar amor e ampliar laços familiares, assim como deveria ser. Mas no meu caso, foi só o capricho de uma mulher doentia. Minha mãe nunca me amou e fazia questão de deixar isso bem claro. Diversas vezes ela me disse que deveria ter me abortado e que não me amava e não me queria mais. Meu Deus! As surras eram constantes. Murros na cara, batia minha cabeça na parede, tapa no rosto, cabo de vassoura quebrado em toda parte do meu corpo. Insultos de todo tipo, burra, inútil, feia, vaca leiteira, vaca holandesa. Ela nunca estava a meu favor, sempre contra mim. E o jargão de sempre: só eu te conheço, as pessoas não sabem quem você é. Gente, eu vou falando eu vou lendo e vou comentando porque a história é grande, não vai dar pra depois voltar e lembrar tudo que eu quero comentar. Vimos isso no vídeo Mães Narcisistas, saiba reconhecer uma, vou deixar aqui no final, acho, mas tem aí no canal.
Vocês lembram que as mães narcisistas têm a mania de falar: eu faço tudo por você, as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem quem você é, né? Tipo, eu fico impressionada, eu tô até gaga. Porque todas as meninas é a mesma história, é a mesma fala, e são mães diferentes, né? São histórias diferentes. É incrível, né? Mas vamos lá. Meu pai dizia que ela não era má, era diabólica. Minha irmã mais velha também apanhava, mas muito menos. Ela era filha aliada dentro do que a psicologia fala sobre as mães narcisistas. Deve ser o que aquela menina colocou como filho... Não era aliado, filho dourado, né? Eu acho que ela falou que era. Quando eu tinha 9 anos, minha irmã mais nova nasceu. Quando soube que minha mãe estava grávida, me senti confusa. Mas quando vi a carinha da minha irmã caçula, tudo mudou. E para a sorte dela, era a filha dourada. Ah, então a filha dourada que nasceu, né? Gente, olha, eu tô sabendo até os termos das mães narcisistas já. Cuidava dela constantemente, mesmo sendo tão nova. Eu a levava para a creche quando ela tinha 2 anos e eu 11. Era um caminho de quase 2 quilômetros que ela e eu fazíamos sozinhas. Sempre fomos muito companheiras e amigas, até hoje. Meu pai era muito ligado ao PT e movimento sindicalista. Ele era torneiro mecânico e tínhamos uma vida simples, mas não nos faltava nada. Porém, com o envolvimento dele em greves, piquetes em portas de fábrica, mandaram ele embora e ele ficou desempregado. E não conseguia mais trabalho porque ele já era ficha marcada. Nossa vida começou a ficar muito mais difícil. Morávamos numa casa grande no quintal dos meus avós maternos. O irmão da minha mãe era meio bandido e seus filhos se tornaram bandidos ou esposas de bandidos. Que sina! Todos nós vivíamos no mesmo quintal e eu sofri muito na mão deles. Gente, eu recebi uma história essa semana, esse negócio de viver em mesmo quintal. Pelo amor de Deus, isso não dá certo, hein? Nunca deu, né? Mas vamos lá. Além de apanhar da minha mãe, eu apanhava da minha irmã mais velha, que vivia estressada por tudo e às vezes bebia demais. Meus primos me batiam, me xingavam, faziam terror psicológico comigo e sempre roubavam minhas coisas quando éramos pequenos. Cresci ouvindo eles dizendo que odiavam brancos, brancos tem que se ferrar, que eu era uma loira idiota e ridícula. Cheguei a ser violentada por um parente. Minha mãe soube e colocou panos quentes. Só soube disso anos mais tarde através da terapia. Eu era bem gordinha, minha mãe era super negligente e não me ensinava nada de higiene. Eu nem tomava banho direito e não sabia que a calcinha se trocava todos os dias. Escutava todo tipo de piada sem graça e apelidos porque eu cheirava mal quando eu era criança. Meu pai começou a beber muito, eu morria de vergonha, mas eu ia buscá-lo na rua, no bar, onde fosse. Ele jamais foi um alcoólatra agressivo, mas ele era deprimido. Quando estava sóbrio, tínhamos os melhores papos. A situação foi ficando difícil. Começou a faltar comida lá em casa. Lembro de ter ficado olhando o armário que guardavam as compras e o armário ia ficando cada vez mais vazio. Passar necessidade é um sentimento avassalador, gente. É porque eu falei pra vocês que teve uma parte na minha vida, né? Eu gosto sempre de contar minhas experiências, porque pra vocês verem por que eu entendo isso. E a gente ficou muito sem dinheiro depois que meu pai morreu. Eu lembro que um dia eu tava com muita vontade de comer um doce, gente. Mas sabe aquela vontade avassaladora de comer um doce? Não tinha nada no armário lá de casa pra comer. Ai, não gosto nem de lembrar disso. Eu comi uma colher de açúcar, tipo assim... Sabe quando você pega uma colher de açúcar e come pra sentir um doce? Ai, é muito ruim, cara, você abrir um armário e não ter as coisas pra você comer ou pra você dar pros seus filhos, é muito ruim. Vamos lá. Minha mãe trabalhava de telefonista e começou a fazer estágio para conseguir um trabalho na prefeitura. Meu pai abriu uma barraca de pastel e fomos levando como podíamos. Aos 12 anos, comecei a ajudar alguns colegas da escola e ganhar uma grana extra. Aos 13, tive meu primeiro emprego. Eu era balconista num bazar. Era meio período depois da escola. Nessa época, comecei a ter mais consciência do meu corpo e higiene pessoal. Sofria de hiperplasia mamária,
Meus seios eram enormes, aos 13 anos eram super grandes e flácidos. Eu usava sutiã número 54. Gente, é muito grande, né? 54. Sofria muito bullying em casa e na escola por causa disso. Eu sonhava em fazer uma reeducação. Tô doida. Redução de mamas e usar roupas e sutiã normal. Capítulo 2. A adolescência, o florescer da mulher e um grande trauma. Aos 14 anos comecei a trabalhar ajudando minha irmã fazendo banho e tosa de cães. Também dava aula para 2 crianças como reforço escolar. Muitas vezes minha mãe roubava todo o meu dinheiro. E isso continuou até eu sair de casa. Então não é só quando ela era criança não. A mãe dela continuou roubando o dinheiro dela por muito tempo. E se eu tirasse satisfações com ela, ela me batia. Não existia respeito. Minha avó materna morreu e meu avô começou a comprar comida pra gente e fazia as refeições conosco. Minha mãe usava o cartão do banco dele, sacava dinheiro sem ele saber. Começou a reclamar de ter que fazer a comida pro meu avô. Tipo, a mãe catava o dinheiro do avô, ainda reclamava de ter que fazer comida pro avô, que eu acho que era o próprio pai dela, né? Então, ele parou de ajudar. Minha tia e madrinha sempre nos ajudou com essa dificuldade. Começou a ajudar mais ainda. Minha mãe era mal agradecida e uma vez, pasmem, sugeriu que meu pai e minha tia tinham um caso. Incesto, um absurdo. Tipo, olha lá, incesto. O pai e a tia, não é que era irmãos, não é que era cunhados, eram irmãos. Ela ficou tão louca nessa época que ela me queimou com ferro de passar roupa no braço. Era um inferno. Ela dava escândalo todos os dias. Aos 15 anos tive meu primeiro namorado, com quem perdi minha virgindade. Ele era um babaca. Nesse dia me chamou pelo nome da ex. Porra, você perdeu a virgindade com o cara e ele te chamava pelo nome da ex? Tinha que ter enfiado a mão na cara desse homem, gente. Ai, que nervoso. Fiquei super chateada. E meu pai teve uma conversa comigo que virgindade jamais seria passaporte para um casamento feliz. Olha, gostei do seu pai. A única coisa que me pediu foi não engravide antes de casar, pois isso acontecia muito na minha família, ela falou. Conclusão, terminei com um babaca. Minha mãe conseguiu para mim mastectomia redutiva através de uma amiga. Então ela ia finalmente fazer a cirurgia de seios. Fui pelo SUS e deu tudo certo na cirurgia. Com 1 semana de operada, levei uma surra da minha mãe. Gente, eu tenho que parar, às vezes eu fico meio em choque, sabe? Eu já li essa história, mas quando eu tô gravando pra vocês, eu vou lendo, eu vou ficando em choque. Os pontos infeccionaram um pouco, mas nada muito grave. Emagreci antes de operar e estava muito bonita. Comecei a ter muitos namoradinhos, só pra não ficar em casa. Queria estar longe daquele inferno. Uma vez, porque esqueci a chave, a minha mãe me fez dormir para fora de casa. Vocês lembram também de uma história da... Ai, gente, da mãe, da nossa amiga, eu não posso falar o nome dela, porque foi anônima a história, mas da menina que a mãe morava nos Estados Unidos, veio para os Estados Unidos, volta pro Brasil, veio para os Estados Unidos, volta pro Brasil, também deixou ela dormir uma noite fora. Lembra que ela também esqueceu a chave e a mãe fez isso? Gente, que mulher louca, né? Vamos falar. Que mulher louca. Pior que elas não têm consciência, né? Quem tem problema, como me dizia minha psicóloga, eu não tô falando que é o caso aqui, porque aqui é uma mãe narcisista, mas quem é doido não sabe que é doido. Então quem é mãe narcisista, com certeza ela tá achando que ela tá fazendo o melhor pra filha dela. Eu acredito que na minha cabeça ela acha que isso seja melhor, né? Bom, fui pedir abrigo na casa da minha irmã mais velha, que morava a uma certa distância. Eram 11 horas da noite e eu estava com muito medo. O marido dela, na época, veio com piadinha sem graça pro meu lado, dizendo que iria ter 2 mulheres, como o pai dele, que dizem as más línguas que tem um caso aberto com a cunhada e a irmã, que é a mulher dele. Nossa. Eu não tinha muita maturidade para entender isso tudo na época. Meu pai foi me buscar no outro dia e minha mãe, com a maior cara de pau, disse que fez aquilo porque sabia que eu iria me virar. Nossa, deixar uma filha na rua, Deus me livre, hein? Uma falta de responsabilidade da parte dela.
Um dia antes de ir ao trabalho, discutimos por uma bobeira, quando ela jogou um copo de leite quente na minha cara. Isso foi o alerta que eu precisava para conseguir me manter e sair daquela casa. Eu continuei estudando e trabalhando em tudo que aparecia até os 18 anos, quando me formei em contabilidade, mas nunca exerci. O amor pelos meus cachorrinhos venceu. Nessa época, larguei o emprego de auxiliar de escritório para ajudar minha irmã no pet shop dela. Tudo ia bem, até um dia que a minha irmã e o marido dela... Até o dia em que minha irmã e o marido dela, eu e uma amiga, saímos para uma boate e minha irmã ficou tri-bêbada. O marido dela pediu para eu dormir na casa deles. Eu fui porque creio que minha irmã estava desmaiada ou em coma alcoólico. Chegando lá, para minha surpresa, ele colocou ela no quarto dos meus sobrinhos e começou a me atacar. As investidas ficaram cada vez mais pesadas e eu gritei com ele e fui dormir na sala. Aliás, nem dormi, fiquei acordada a noite toda. No outro dia, ele saiu cedo para jogar futebol e eu nem olhei na cara dele. Assim que a minha irmã acordou, contei tudo para ela e, pasmem, ele confirmou tudo e ela perdoou ele. E aposto que quem ficou mal na história é ela, né? Pode ter certeza que ainda ela ficou mal na história, porque é sempre assim, né? Fiquei com ódio mortal dele. Eu tinha um namorado bem mais velho na época, que ele tinha 42 anos e eu 18. Ele parecia ser uma pessoa legal, parecia. Um dia resolvi terminar porque sabia que não o amava. Ele não aceitou, me deu uma surra e me estuprou. Sério, gente. O cara estuprou ela e deu uma surra nela porque ela queria terminar com ele. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Precisamos de leis muito severas para esse negócio de violência doméstica, violência contra a mulher. Eu sou totalmente a favor de leis severas mesmo. Quero bandido bom, pra mim é bandido na cadeia. Vamos lá. Fiquei grávida. Ah, bandido, porque pra mim um cara desse é bandido, tá? Bandido não é só que rouba, não. Não quis ter o bebê, fiz um aborto. Quando tinha 1 mês de gravidez, aí ela pede, por favor, gente, não me julguem. Ele sabia onde eu morava, conhecia minha família, seria um vínculo eterno com aquele monstro. Ela não queria ter aquele filho, ela não queria ter aquele vínculo. Ela falou que na época não existia pílula do dia seguinte, ela não tomava pílula e ela fez o aborto. Era evidente o estupro, tive dilacerações na vagina. Ele quebrou meu nariz e 2 costelas. Não quis fazer corpo de delito e esperar não sei quanto tempo pela autorização de um juiz para fazer o aborto, então ela foi lá e fez. O ginecologista ajudou ela. Por isso, sou a favor do aborto em qualquer circunstância, ela disse. Mas foque aí no vídeo. Nosso vídeo não é sobre aborto. Ela tá falando só a situação dela, tá? Eu sei a mãe que tive e sei o que é se ver grávida no momento daquele. O trauma não foi o aborto, o trauma foi o estupro pra mim, ela fala. Foi triste, lamento ter interrompido a gestação, mas não me arrependo. Capítulo 3. A empreendedora. Consegui outro emprego, isso porque ninguém acreditava que eu iria conseguir. Fui trabalhar como tosadora no bairro nobre da Zona Leste de São Paulo. Lá conheci Rosângela, que se tornou uma grande amiga e parceira. Ela me ajudou a melhorar minhas técnicas de corte com os cães e gatos. Ficamos tão amigas que 1 ano depois abrimos um pet shop para nós. Nesse meio tempo, depois de uma briga homérica dos meus pais, com direito a minha mãe bater com uma panela de pressão na cabeça dele e eu ver o nariz do meu pai sangrar, minha mãe me colocou para fora de casa. Tudo porque minha irmã mais nova, na época com 9 anos, pediu para eu sair com ela dali porque ela estava assustada com a briga. A louca da minha mãe disse que era para ela ver o que estava acontecendo para entender. Tipo, a mãe sentou uma panela de pressão na cabeça do pai, arrancou sangue do homem, uma briga louca, uma menina de 9 anos que não queria estar ali assistindo, ela ia levar a irmã pra fora, a mãe falou, não, ela tem que assistir pra aprender. Aprender o quê? Gente, a mãe dessa menina é louca, né? Vamos lá. Peguei minhas coisas e fui dormir na casa da Rosângela. Meu avô mandou me chamar no outro dia dizendo para eu ir morar na casa dele. Minha mãe deu um show falando que ela não me queria
no quintal, porque eles moravam tudo no mesmo quintal, né? Meu avô colocou ela no lugar dela e disse que ele era o dono de todas as casas que estavam naquele quintal. Se ela não estivesse feliz, que ela saísse de lá. Então ela teve que aceitar. Eu quase não ficava por lá, sempre viajava com a minha amiga, ou estava trabalhando, ou fazendo aulas de dança do ventre. E hoje eu sou professora dessa dança e de dança cigana também. Olha que legal! Depois de quase um ano, minha amiga e eu alugamos um apartamento pertinho do pet shop. Enfim, saí daquele inferno. Finalmente ela saiu do quintal. Saiu da casa do avô, saiu da casa da mãe, tchau todo mundo, vou pro apartamento com a minha amiga. Senti muito pelo meu avô e minha irmã, mas foi melhor assim. No período de 2 anos, minha mãe começou a ficar cada vez mais louca e tentou matar o meu pai algumas vezes. Ela vivia me pedindo dinheiro e como o negócio estava indo no início, era tudo muito apertado. Eu até poderia dar, mas não. Ela só iria gastar com ela mesma e fazer mais dívidas, como sempre. Eu só ajudava meu pai e a minha irmã mais nova. Capítulo 4. A justiça poética da vida. Vamos ver o que ela quis dizer com isso, hein? No final de 2002, meu Deus, tem um cabelo aqui. Minha mãe me ligou dizendo que havia feito uma cirurgia no dedinho do pé e que lá encontraram um tumor. E na biópsia a célula era do pulmão. Era um domingo e ela pediu para eu ir ao médico com ela no outro dia, porque ela havia feito muitos exames e não queria saber dos resultados sozinhas. Eu pensei que não era nada grave, mas fomos lá, eu e ela, de metrô. Chegando lá, o médico mandou minha mãe tomar um soro, porque ela estava com um pouco de dor, e me soltou uma bomba. Ela teria no máximo 6 meses de vida. Ela estava no estágio terminal de câncer, com metástases nos ossos, fígado, estômago, pulmão e cérebro. Eu não sabia o que sentir naquele momento. O médico apenas disse a ela que Deus e só Ele poderia salvá-la. Minha mãe viveu 5 meses e 20 dias. Eu e meu pai fomos os que mais cuidamos dela. Minha sócia me ajudava em tudo, usava o carro dela para internar minha mãe no hospital. Ela não merecia, mas eu fiz. Minha irmã mais velha meio que se afastou da responsabilidade. Ajudava no que era conveniente perto para ela. Antes da minha mãe morrer, eu disse que a perdoava por tudo e ela ficou calada. Sempre que dava algum problema no hospital, no banco ou qualquer outra coisa, ela me ligava e dizia que o fazia porque eu resolvia e pronto. Ela era muito orgulhosa. Visitei ela à noite com um amigo de infância. Ela disse para ele cuidar de mim. Ela não sabia que eu sabia me cuidar faz tempo. Naquela madrugada minha mãe morreu. Eu fiquei triste, mas continuei minha vida normalmente. Gente, né? Deus me livre. O mundo gira, que se faz é que se paga. Não tem... Gente, você não faz o bem não vem pra você. Tipo, que morte horrível, né? Ela tava... O corpo dela inteiro impregnado, né? Com câncer, com... Meu Deus. Vamos lá. Eu visitava meu pai, meus irmãos e minha irmã. Minha irmã estava muito rebelde. Eu fazia almoço, ela não aparecia. Foi parar na delegacia com um namoradinho bandido. Brigamos, nossa única briga feia. Eu falei para ela maneirar, pois nosso pai estava muito deprimido. A vida me surpreendeu mais uma vez. Meu pai morreu 11 meses depois da minha mãe. Quando ele morreu, meu mundo caiu, mas a dança me salvou. Minha irmã ficou grávida do namoradinho. Ela tinha só 17 anos. Disse que queria um filho para não ficar sozinha no mundo. E não ficou. Hoje ela tem 4. Um bom marido, que não é o bandidinho, é o outro marido. E ela é muito feliz. Então que bom que a irmã pelo menos tomou jeito, né? Capítulo 5. Os amores e desamores da minha vida. Com todo esse trauma do estupro, a morte dos meus pais e as dificuldades financeiras, comecei a engordar loucamente. De 57 quilos passei para 86.
Eu achava que ninguém mais iria se interessar por mim. Gorda é presa fácil. Os caras só querem me iludir, transar e sair fora. Desde menina eu tinha uma intuição que eu sairia do Brasil e o amor da minha vida era um americano loiro de olhos claros. Nunca me senti atraída por louros, mas eu tinha essa sensação dentro de mim. Conheci um homem mais velho na época, ele tinha 46 anos e eu 26. O nome dele era Paulo, ele era divorciado, 2 filhos lindos, um menino de 6 e uma menina de 4. Uns fofos, eu sempre adorei crianças. No começo era mil maravilhas, ele era meio doidinho, mas era charmoso. Morava no bairro do Morumbi, me enchia de presentes, flores, declarações de amor. Em poucos meses minha vida se tornou um inferno. Eu descobri que ele era bipolar e não se tratava direito. Começaram as agressões verbais, me humilhava pelo meu peso, minha condição social, o fato de eu ser gorda e ser dançarina profissional. Ele me colocava para baixo sempre. Depois as agressões físicas começaram. Começou com um aperto no braço e um empurrão. Depois foram chutes, socos. Eu gostava dele. Como eu era trouxa e carente, ela fala. Eu sempre ficava com dó dos filhos dele. Eu os amo até hoje e tenho uma boa relação com eles. Pedi ajuda para a família dele, que diziam que eu era mentirosa. Mesmo os filhos dele confirmando as agressões, porque viram algumas delas. Uma vez mostrei as marcas roxas no meu corpo depois de uma surra que eu levei. A mãe dele disse: "O que você fez para ele te fazer isso?" Gente, a mãe do cara, em vez de ficar do lado dela, né? Tudo bem, era a mãe do cara, mas não é que você também... Eu sei, é seu filho, mas... Poxa, por isso que seu filho é assim, né? O que você fez pra ele te bater? Tipo assim, a mulher é sempre o que você fez pra você apanhar, né? Bom, vamos lá. Dani, ele era pior que a mãe, acho. Os dois nasceram no mesmo dia. Os dois nasceram no mesmo dia, ela falou. Depois de 6 anos de relacionamento, resolvi terminar. Mais uma vez passei os horrores de estar nas mãos de um homem sem controle. Ele me bateu e não aceitava o fim. Eu consegui entrar no táxi e voltar para casa. Ele me perseguiu nesse dia e muitos outros. Ele ligava 50 vezes por dia. Era um terror. Uma vez ele me encontrou na rua e me empurrou. Chamaram a polícia que não fez nada. Mas depois disso ele me deixou em paz. E tempos depois eu soube através dos filhos dele que ele agrediu a própria mãe e outras pessoas e foi internado algumas vezes para tratamento. Enfim, viram que era verdade. A mãe dele chegou a dizer que se arrependia de ter ignorado meus pedidos de socorro. Então comecei a me interessar por um rapaz que conheci no Facebook. Seu nome era Eduardo e ele era equatoriano. Eu estava com o psicológico arrasado, o coração em 1000 pedaços. Nessa altura do campeonato, eu estava pesando 104 quilos. Gente, vocês lembram que ela tinha 56, né? Então ela praticamente dobrou o peso dela. Resolvi que era hora de fazer alguma coisa por mim e fui atrás de um bypass gástrico. Não sei o que é isso. Mas tá, vamos lá. Comecei um namoro online com um rapaz equatoriano, enquanto fazia os exames pré-operatórios para cirurgia. Acho que é aquele negócio de botar um balão, será que é isso, gente? Fala aí nos comentários. Porque a minha tia Neila, aquela que faleceu em dezembro, ela ganhou muito... E eu lembro que uma época ela botou o balão, ela emagreceu bastante. Comecei um namoro online. Tá. Ela falou que começou os exames. Ele não era feio, mas não era bonito. A princípio me mandou uma foto que não era a foto dele. Depois me confessou a mentira porque dentro da justificativa dele, ele se achava horrível. Falávamos todos os dias pela câmera. Não tinha WhatsApp nessa época. Era MSN, tá, gente? Eu acho. Ou Skype. Mas MSN, quem lembra aí? Quem é da época do MSN? Deixa aí nos comentários. Carinhoso, atencioso, tínhamos muito gostos em comum e éramos fãs de uma mesma banda britânica. Por isso acabamos nos conhecendo no Face. Ele era solteiro e advogado, morava com a mãe e com o irmão.
Eu meio que me iludi, pensando no meu antigo sentimento que viveria fora do Brasil e que de repente não era um americano, apenas gringo. Me deixei levar por esse equatoriano. Apesar dele ter falado que preferia mulheres gordinhas, eu me sentia mal com meu peso e preferi marcar para nos vermos pessoalmente 2 meses depois de eu operar. A operação foi no final de abril, comprei um voo para o Equador no final de julho. No começo de maio ele começou a me pressionar para me conhecer antes. Eu disse que o máximo que eu poderia fazer era ir até Buenos Aires, na Argentina, porque lá eu me sentiria mais segura, já que eu havia visitado a cidade algumas vezes antes e adorado. Ele aceitou, comprei meu voo no dia seguinte. Fiquei esperando ele comprar o voo dele por 15 dias e nada. Tipo, o cara encheu a porra do saco dela. Não, vamos se ver antes, vamos se ver antes, vamos se ver antes. Resolveram tudo. Mas vocês vão ver o que aconteceu aqui. Ela compra o voo dela, dá 15 dias e o bonito nada. Não tinha comprado ainda. Quando faltou 10 dias para a viagem, ele me disse que não tinha cartão e que os voos estavam caros. Por que não viu isso antes, né? Que tinha uma dívida grande e se eu poderia pagar a viagem dele. Eu nem vou falar nada. Eu estava totalmente carente, apaixonada e acabei aceitando. Gente, vocês estão vendo o que a carência faz? Mas vamos lá. O voo custou caro. A moeda no Equador é o dólar. É o dólar? Nem sabia. Ele usou o cartão da mãe dele. Ele usou o cartão da mãe para comprar o voo dele e ela disse que ajudaria a pagar com a maior parte em cada parcela. E que a viagem, gente, seria por conta dela. Ela pagou o voo, então ela ia pagar também hotel, comida, essas coisas. Chegando lá, quando vi ele pessoalmente, fiquei um pouco decepcionada. Pela câmera ele parecia mais bonitinho. Ele tinha a pele manchada pelo sol, os dentes bem judiados, porque à noite ele tinha aquele negócio do bruxismo, de ficar apertando os dentes, né? Ele era mais baixo do que ele disse. Gente, quase 90% das meninas que conheceram um cara online, pode deixar nos comentários também, elas reclamaram que o cara sempre era mais baixo do que eles falavam. E essa foi uma das primeiras de muitas mentiras que ele me contou. Deixei tudo isso pra lá porque eu estava apaixonada. Estava feliz porque naquele mês eu tinha emagrecido quase 20 quilos e me sentia mais segura, com maior autoestima. Naquela noite pensei que teríamos uma noite de paixão, mas não foi bem assim. Ele era estranho na cama, parecia não saber o que fazer direito e teve uma certa impotência. Coloquei a culpa na ansiedade, porque mulher, gente, quando ela tá apaixonada, o cara não sobe, a gente acha que a culpa é nossa. O cara te tratar mal, nossa, o que eu fiz? O cara, ai, será que eu falei alguma coisa? Já falei, para com isso. Não é culpa sua, mas tem aquela tendência de se culpar, né? Ai, por quê? Ai, meu casamento acabou por quê? O que eu fiz? Às vezes você não fez, você tá fazendo, não é você. O problema tá com ele, não é que você fez. O que ele fez, né? Vamos lá. Nossa, tô até rouca já com essa história. Coloquei a culpa na ansiedade. Ele pediu jantar, um monte de comida. E eu expliquei antes para ele que com 1 mês de operada, gente, ela tava operada lá, eu acho que era o balão, né? Mas ela tava operada lá do estômago para emagrecer. O cara vai pedir um monte de comida com ela pagando. Vamos deixar claro aí o assunto. E ela falou com ele que ela não conseguia comer mais 4 colheres de sopa de comida. 4 colheres de sopa de comida, ela não aguentava. Mas não adiantou. Era sempre assim. Ele pediu um montão de comida, sobrava muito e eu pagava por todo desperdício. Pensei que pelo menos, gente, calma que essa é só uma das histórias, tá? Pensei que pelo menos em algum jantar ele me pagaria, né? Porque afinal ela pagou a passagem, hotel, comida, nada. A família dele me mandou um monte de presentes e lembrancinhas. Aliás, esse é um aspecto cultural dos equatorianos, dar presentes.
Mas ele mesmo, nada. Assim foi toda a viagem. Shows de tango, passeios, ele sempre queria do bom e do melhor sem cerimônia. Gente, esse homem tá pior que mulher, né? O pós-operatório era muito complicado. Não tinha muita energia para sair e sentia muitas náuseas. Acabou a viagem e estava ainda trouxamente apaixonada pela ideia que eu fazia dele. Não porque ele era de verdade. Depois de um mês veio a fatura do cartão da mãe dele e ele não tinha parte dele para dar. Tipo, eles tinham combinado que ele ia lá dividir a passagem, né? Nas parcelas. Ela daria a maior parte e ele daria a outra parte. Aí venceu a parcela. Tô até com calor. O bonito não tinha parte dele. O que ela teve que fazer, gente? Fala aí pra mim, gente. Não ouvi. Ela teve que pagar sozinha, né? Porque ela tinha lá se comprometido com a mãe do cara. Vamos lá. Bom, Dani, ele aí falou que ele pagaria a última parcela sozinho. Ela falou que não lembra bem se foi 5 ou 6 parcelas. Bom, chegou o grande dia dela viajar para o Equador, porque lembra, estou indo para Buenos Aires primeiro, né? Me sentia bem pela aparência, mas muito cansada pelo pós-operatório. No aeroporto, o irmão dele me recebeu com girassóis, muito simpático. Levou um buquê de flores variadas, bem bonito. As rosas equatorianas são muito famosas no mundo pela sua beleza e tamanho, ela falou. A mãe dele me esperou em casa, um amor de pessoa. Pelo menos isso, né? Foi uma viagem ótima. A família me tratou muito bem, de verdade, super carinhosos e educados. O que eu achava estranho é que a senhorinha, a mãe dele, pagava tudo. Ele não colocava a mão no bolso de jeito nenhum. Bom, você já tinha visto isso com ele lá em Buenos Aires, né? Mas eu era trouxa. Ela fala, eu era uma trouxa. 2 dias da minha volta, passei 10 dias no Equador, ele me pediu em casamento. E o que eu disse? Sim, óbvio, né? Fomos ao dentista e eu disse que eu pagaria um tratamento de dentes para ele. A mãe disse que pagaria metade. E ele disse que pagaria um tanto. Resolvemos dividir por 3. Voltei para o Brasil feliz, pois eu me casaria em 9 meses. Antes de ir embora, minha ex-sogra comprou uma passagem. Ó lá. Antes dela ir embora pro Brasil, a ex-sogra, que também bancava lá, comprou uma passagem para ela voltar pro Equador no próximo mês, pois iriam ter uma festa de noivado. Aceitei e voltei. Chegando de novo no Equador, muito carinho, flores, presentes. No outro dia fomos num lugar cheio de lojinhas comprar meu anel de noivado. Lá tem esse costume. As alianças eu comprei no Brasil. Ficou combinado de eu comprar as alianças e ele o anel de noivado. Eu escolhi um anel super simples e nada caro, nem de diamante era. Porque, gente, como é que se fala? O costume é você dar um anel de diamante para sua noiva, né? Inclusive aqui nos Estados Unidos também. Era um anel com uma pedra de topázio e uma pedra rosa que eu não sei qual era. Na hora de pagar, gente, tô rindo de nervoso. Eu sei que essa situação já passou, porque ela já tá numa outra história. Mas, gente, eu fico... Nossa senhora, eu fico me imaginando eu ali numa situação dessa. Bom, ele não ia ver um centavo do meu dinheiro. Isso aí vocês podem ter certeza, cara. Mas vamos lá. Na hora de pagar, ele disse que não tinha todo o dinheiro, claro. Paguei quase metade do anel. Dani, o problema não era pagar, é que ele não cumpria o combinado. Não sou nenhuma machista, divido e pago feliz. Só que gosto de que seja cumprido o combinado. Eu também, gente, falei isso aí pra vocês agora. Não é que eu sou nenhuma machista, feminista, nada disso. Nem sei se feminista paga. Acho que feminista quer pagar. Ah, não sei. Não vamos entrar nesse assunto. Mas, tipo, claro, se eu tô com meu namorado na rua, eu vou falar, ai, vamos jantar nesse lugar? E ele fala assim, olha, meu salário esse mês não deu. Não, eu pago. Agora, toda hora ela ter que pagar as coisas, eu acho que aí também já tem um limite, né? Já pagou a viagem, pagou lá as comidas dele em Buenos Aires, show de tango, isso, aquilo, pagou tratamento de dente. Porra, e o cara não ter o dinheiro para anel de noivado? Vamos lá.
A família dele fez um jantar de noivado. Vi que a família estava estranha, olhos vermelhos quando eu cheguei, mas ninguém falou nada. Depois soube que teve uma briga entre minha ex-cunhada e o esposo dela 1 hora antes do jantar, que foi na casa de outra ex-cunhada. Eu trabalhava muito no Brasil e fui todos os meses para o Equador. Estava combinado que ele mudaria para o Brasil. Porque ela tinha o business dela lá, né, gente? De tosa, tudo. Mas depois que ele foi me visitar, veio com uma história de que o chefe dele ofereceu o dobro de salário para ele ficar no Equador. Fiquei com pena e resolvi que eu mudaria de país. Aliás, nessa viagem ao Brasil, que foi em novembro, para meu aniversário, no dia seguinte da comemoração, que eu esperava um amorzinho, então nem transar o cara transava, tá? E não rolou, pois ele disse que estava com dor de cabeça. Acabei vendo que ele usou meu celular para entrar em sites pornô. Então, nessa viagem pro Brasil que ele foi, que falou lá que não ia pro Brasil porque o chefe ofereceu a ele isso e aquilo, ela falou que viu que ele tinha entrado em sites pornô. Confrontei ele e ele disse que tinha traumas com isso e que faria terapia. Cada vez que eu ia para lá, eu sentia falta de sexo com ele. Passava uma semana, transávamos 2 vezes no máximo e era muito boroxoxô. Mas a boba aqui estava apaixonada. Comecei a perguntar o que estava de errado e resolvi terminar. E ele fez a típica chantagem emocional para dar uma chance e tal. Resolvi dar mais uma chance para ele. No mês seguinte, passei 1 mês no Equador, transamos 2 vezes. Mais uma vez eu quis terminar e ele me enrolou dizendo que estava se tratando. Meu avô morreu, foi muito triste. Ah, tá, e o avô dela também morreu, gente. Faltava pouco para o meu casamento e me vi na mesma situação do meu pai, desmarcar tudo ou não. Gente, pra mim, casamento se acaba até na porta da igreja. Se bobear até no outro dia de casada. Porque ninguém é obrigado a ficar com quem não quer, né? Mas vamos lá. Preferi continuar com o plano e casar. A família dele ajudou muito, pagaram a metade da festa, mesmo sem ir ninguém da família dele. Ah, eles casaram no Brasil, então. Foi tudo muito lindo, casamos por cerimônia celta. Ué, cerimônia celta, mas será que foi no Brasil isso? Não sou católica nem evangélica, e essa é minha espiritualidade desde 2001, mas isso é outro assunto. Que depois você me conta, porque agora eu fiquei curiosa. Eu já tinha emagrecido 42 quilos e me sentia muito bem. Fiquei bonita no vestido que aluguei. A noite de núpcias não rolou o de praxe. Não rolou nada, gente. Ele disse que estava cansado, minha cabeça começou a coçar já de nervoso e queria dormir. Fiquei super decepcionada, comprei uma lingerie branca linda para essa noite e nada. Sexo não é tudo, mas faz parte, né? Minha amiga Rosângela alugou uma casa de praia pra gente como presente de lua de mel. Passeamos muito, ele não conhecia o Atlântico, o Oceano Atlântico, e achou tudo muito lindo. Mas na outra parte já sabem. Voltamos para o Equador e dessa vez fui de vez. Lá conheci o verdadeiro Eduardo. Só depois que casamos descobri que nunca deram o tal aumento de salário para ele. O tal aumento... Gente, vou até... Nossa, tô até calor já. O tal aumento que ele falou, não vou poder morar no Brasil, né? Desfaz seu pet shop aí porque meu chefe lá vai me pagar, né? 2 vezes mais. Nunca tinha acontecido. Ele simplesmente não foi viver no Brasil porque ele não queria. Ele nunca terminou a faculdade de Direito. E, gente, ela descobriu, depois de casado, que ele era office boy. Nada contra ser office boy. Só que ele falava que ele era muito mais nesse escritório. Por 20 anos, ele era office boy desse escritório. E ele ganhava um salário mínimo num país que o salário mínimo é tão baixo quanto no Brasil. Tipo, o cara não tinha perspectiva nenhuma de vida, sabe? Ele ficou ali e nem quis ir pro Brasil. Por quê? Porque provavelmente no Brasil ele ia ter que trabalhar, pegar no pesado, e ele não queria, né? A mãe dele tava lá pagando as continhas dele.
Bom, vamos lá. As contas chegavam, isso ela casou, foi pro Equador, né? As contas chegavam e ninguém se coçava para pagar. Usei todas as minhas economias e comecei a procurar trabalho. Pagava um pouco, porque ela estava no Equador, mas fui à luta. Vivíamos no quarto dele de solteiro, na casa da mãe dele. Falei que ele precisava pedir um aumento ou procurar outro trabalho, mas ele se negou. Me deu muita raiva porque eu tinha meu negócio desde o ano 2000 e deixei tudo por ele e a belezinha não queria se esforçar em nada. Consegui um trabalho mais ou menos e depois outro muito melhor. Em poucos meses eu já ganhava 4 vezes mais que ele. Eu ajudava minha ex-sogra com a despesa da casa e bancava meu ex-marido. Fazia e dava aulas de dança. Ele questionava o porquê de tantos gastos, sendo que o dinheiro era meu. Ai, meu Deus, que nervoso. Mas o salário dele nunca aparecia e eu comecei a sentir falta de dinheiro e joias minhas. Não, para, o homem não é ladrão. Gente, pelo amor de Deus, sério, eu tô vermelho, ó. Perguntei pra mãe dele se ela sabia de algo e me disse que uma vez ele pegou um recibo. Ela pegou um recibo de penhor na mochila dele. Ele penhorou as joias dela, ele penhorou as joias da mãe dele. Ela o confrontou e ele disse que era viciado em prostituta. Sim, ele me dizia não estar com elas. E olha que sou bem safadinha, mas eu não servia. Joguei isso na cara dele e o babaca disse que para ele a esposa é santa. Que ódio, eu queria me divorciar naquela hora. A família pressionou e outra vez eu aceitei. Minha ex-sogra fez um empréstimo para eu abrir um pet shop para mim. Sempre foi muito boa comigo. Gente, pelo menos a ex-sogra dela era legal com ela, né? Porque esse marido dela era um... Nossa senhora, não vou falar que ele era um traste, mas era um encostado, né? Pelo amor de Cristo. Vamos lá continuar. Gente, falei que a história era grande, né? Bom, a ex-sogra foi lá e fez um empréstimo pra ela abrir um pet shop. Porque ela tinha um pet shop no Brasil, né? E ela tinha um pet shop, assim, pelo que ela fala, bem conhecido, que dava grana. Vamos lá. Ela disse o seguinte, que a ex-sogra era muito boa pra ela. E sempre fala até hoje que era como uma filha pra ela. Em 2 anos paguei um empréstimo. Foi fácil pagar, pois eu consegui bons clientes na região de Quito, capital do Equador. O casamento estava uma bosta. Eu sempre reclamava e uma vez falei que eu teria um amante. Ele não acreditou em mim, mas eu avisei. Com o tempo ele descobriu algumas coisas, quis dar um showzinho e coloquei ele no lugar dele, mas não dava mais. A família veio me questionar. Eu disse que eu não era obrigada a ser infeliz e que ele não dava no couro e ainda roubava meu suado dinheiro. Tipo, ela abriu o jogo com a família do cara. Um ano antes, conheci um casal, Cristina e Facundo, no pet que eu trabalhava, que depois virou meu. Fiz a cerimônia de casamento deles, que foi celta também. Ficamos super amigos. Ela é equatoriana, super pra frente, e ele é argentino. Temos muita afinidade e nos chamamos de irmãos. A família do Eduardo até dizia que tínhamos um caso, mas isso é ridículo. Homem e mulher não podem ser amigos. Facu, apelido de Facundo, que era o cara, sempre foi meu ombro amigo. Me apoiava e escutava. Ah, a família do Eduardo é a família do ex-marido dela. Falava que ela tinha um caso com o tal do Facundo aqui. Depois de mais uma das brigas de sempre, meu amigo me disse, chega, esse cara não te merece. Bom, eu já teria dito pra você lá no capítulo 2, eu acho, sei lá. Eu disse que não tinha pra onde ir, ele disse, tem sim, já falei com a Cris, você vai pra nossa casa, pro nosso quarto de hóspedes. Amanhã vamos buscar suas coisas e fim de papo. E assim foi. Fomos à tarde, quando ninguém estava em casa, fizemos minha mudança. Foi tipo um carro SUV e mais um táxi para levar tudo. Quando o bebezinho chegou, começou a me ligar insistentemente, pedindo para eu voltar e eu disse não. Me senti livre e tranquila, muito bem. Depois de 2 dias recebi uma mensagem que meu ex-marido dizia ser viciado em prostituição e que queria que eu fosse feliz. Ele me apoiou para a família dele e eles tiveram que calar a boca.
Comecei com a papelada do divórcio e como eu estava sozinha, resolvi que eu queria aprender inglês. 20 dias depois de ter saído da casa do meu ex, era domingo, dia das mães, e eu estava num aplicativo para aprender e ensinar idiomas. Gente, tô ficando doida. Idiomas. A maioria dos homens lá eram safados, querendo sexo ou scammers. Scammers é aqueles perfil fake que a gente já falou 400 vezes aqui no mundo gringo, né? Mas aquele dia das mães recebi uma mensagem em português que me chamou a atenção. Papo vai, papo vem, começamos a falar em espanhol e eu disse, se cometer algum erro de ortografia em espanhol, me perdoe, porque o meu não é nativo. E ele respondeu, nem o meu, eu sou americano. Gente, lembra que ela sempre teve o sonho de casar com um americano? Vamos lá. Eu fiquei sem ar. Ele vivia no Equador, numa cidade como distância de Rio a São Paulo, da onde ela estava. Eu estava em choque. Trocamos o WhatsApp e quando vi a foto dele, que nós vamos colocar agora pra vocês aí as fotos deles, né? Morri. Porque... Ai, desculpa, gente. Lá no perfil dele, nesse negócio de americano, ela pediu o WhatsApp dele só pra... O homem falou que era americano, ela já ficou interessada. Mas ela não tinha visto nem a cara do homem ainda, porque ele não tinha foto lá. E ela falou, Dani, ele era loiro, bonitão e olhos verdes, como ela sempre achou que ela ia casar com um homem americano desse jeito. Ela falou, acho que esse foi o presente que a minha mãe me deu de Dia das Mães. Não sei, amiga, se a sua mãe te daria este presente, mas vamos acreditar que sim. Capítulo final, amor e felicidade. O bonitão se chama Brian. Nome celta, de onde vem minha religião. Gente, tô super curiosa dessa religião celta. Vou sair daqui e vou procurar saber sobre essa religião. Ele era muito inteligente, doce e educado. Conversamos sobre muitas coisas e fui me envolvendo naquele papo gostoso. Ele estava numa situação bem parecida com a minha, mas um pouco mais complicada. Estava casado com uma equatoriana, tinha uma menina de 5 anos. Ele dizia estar profundamente infeliz, que dormia em quartos separados e que ela não dava bola para ele. Eu falei da minha situação, ele foi super educado e me cantou. Pedi para falar com ele pelo Skype, ele disse ok. Conversamos por 4 horas naquele dia. Ela deu sorte, porque normalmente esses papos de meu casamento tá ruim, não durmo com ela, papapá, normalmente isso é papo furado, né? Mas aí, pelo visto, foi verdade. Pela câmera ele ainda era mais bonito do que pela foto. Mas casado. Ela bota até em letra maiúscula, né? Antes de desligar ele me disse, eu sei da minha situação e como muitos homens se aproveitam de mulheres vulneráveis. Realmente quero me separar e me sinto infeliz. Borboletas no meu estômago e eu não aguentei e disse, então estamos bem ferrados porque eu também estou super caidinha aí por você. Naquela noite não consegui dormir, eu só pensava naquele gringo loiro. Não consegui comer no outro dia, logo de manhã recebi uma mensagem linda de bom dia. Nos falávamos por telefone na hora do almoço, à tarde por Skype. Perguntei como podia falar comigo assim, e ele disse que a esposa dormia na casa das amigas com frequência. 2 dias depois, e cada vez mais envolvidos, ele me solta uma bomba. Ele diz assim, nunca tive planos de conhecer ninguém, ainda mais assim que move meu chão como você. Mas eu tenho uma passagem para os Estados Unidos. A esposa e a filha também, tá? Só de ida. Estou indo daqui a 2 meses. Achei melhor te contar antes. Aí, gente, imagina. Ela lá, toda empolgada com um gringo que ela tinha conhecido, tudo bem, casado. Mas o gringo falou pra ela que ia embora pros Estados Unidos em 2 meses com a mulher e ia levar a filha. Não sei se a mulher, acho que a mulher é equatoriana, né, que ele falou. E aí todo mundo embora. Meu mundo girou rápido. Senti um aperto no coração. Comecei a chorar, nem sei porquê. Na verdade, eu sabia. E lamentei ter chegado tarde na vida dele. Pedi para desligar porque eu queria chorar muito sozinha. Depois de 1 hora, ele me escreveu e pediu para me ver no Skype. Conversamos e eu disse que eu queria conhecer ele pessoalmente antes dele ir embora. Ele aceitou e perguntou quando, eu disse em 10 dias. Queria pagar tudo. Ele queria pagar tudo
mas não deixei ele fazer isso. Meu voo eu pago e você paga o hotel, ela falou. Né? Ó, vocês lembram lá da viagem de Buenos Aires, né? Ele aceitou porque ele queria pagar tudo. Olha a diferença, gente. Não é que o homem tem que pagar tudo, mas olha a diferença já. Ele aceitou. Disse que não é cavalheiro de deixar a mulher pagar nada, mas tudo bem. Ela pagou o voo dela, ele pagou o hotel. Chegando lá, ele reservou um chalé lindo pra gente, que tinha um rio na parte de trás. Parecia o rio que estava dentro da casinha. Parecia que o rio estava dentro da casinha. Eu cheguei primeiro, ele estava dando aulas. Ele é professor de inglês e literatura. Esperei por 2 horas até ele chegar. Gente, eu acho que seria as 2 horas mais longas da minha vida, esperar um homem ali chegar. Ai, ó, eu já senti frio na barriga. Quando eu vi a porta abrir, foi correndo ao encontro dele. Ele tinha um buquê enorme de rosas na mão e um sorriso lindo que me deixou até tonta. Não falávamos nada, apenas nos beijamos e senti minhas pernas virarem gelatina. Depois do primeiro beijo, ele me entregou as rosas e disse que elas representavam toda a paixão que eu fazia ele sentir. Fomos pro quarto e fizemos amor. Gente, mas não se esqueça que o homem é casado, tá? O gringo era bem caliente e bom de cama. Mais tarde ele me levou à cozinha, colocou uma música, disse para eu sentar que ele iria cozinhar. Eu pensei, que homem é esse? Um homem que paga o hotel, cozinha pra mim, né, gente? Que homem é esse, né? E bom de cama, porque vocês lembram o ex também, né? Eu nunca disse nada. E ele fez meu prato favorito, arroz chinês com vegetais. Me serviu, eu fiquei super feliz. E ele disse que a ex nunca se impressionou muito com a comida dele. Os equatorianos são muito fechados para coisas novas e a culinária é o ponto mais difícil. Então a ex equatoriana não gostava muito da comida americana, não. Estava deliciosa, eu adorei mesmo. Saímos para tomar um sorvete, eu saltava de alegria. Perguntei para ele como era isso de estarmos tranquilos na cidade que ele morava e ele disse, minha esposa não se importa. Ela quer o divórcio também e me mandou arrumar outra mulher. Gente, por que não divorciou logo? Não entendo isso. Bom, mas eu acho que ele vai divorciar aqui, vamos lá. Eu fico nervosa, eu sou ansiosa, eu quero ler tudo logo. De volta ao chalé, ele me explicou que sentia que tinha obrigação de passar esse tempo com os pais dele e deixar a neta... Ah, ele queria levar a filha para curtir os avós, que já tinham quase 70 anos. Que jamais a esposa deixaria a filha ir sozinha com ele. Então, a esposa tinha que ir junto. Ele colocou uma música de Caetano Veloso, Vuelvo ao Sur. Acho que é o nome da música. Vuelvo ao Sur. E comecei a chorar. E disse que não entendia como, mas que eu o amava. Tipo, ela tinha acabado de conhecer ele, gente. Ele disse que se rendia a mim, que me amava também, mas que não poderia ser egoísta de matar o sonho dos pais dele. Eu entendi, mas fiquei triste. Ficamos juntos mais 2 dias e voltei para Quito. Fui a Cuenca para conhecer esse homem e mal vi a cara da cidade. Ela só ficou no chalezinho lá. Ele deixou uma linda carta de amor para mim e brincos. Eu tinha dado um livro de poesia para ele. Tentamos voltar à rotina normal, mas não conseguimos. Ele tentou terminar comigo e não conseguiu. Dias depois ele disse que queria me ver outra vez e eu, claro, aceitei, né? Meu voo atrasou 2 horas, então ele chegou antes de mim. Quando cheguei, ele abriu a porta. Ai, meu Deus, sai daqui. Entrou um negócio aqui no meu celular. Quando cheguei, ele abriu a porta do quarto e eu fiquei admirando aquele homem, tentando controlar meu frio na barriga. Nos beijamos e vi a cama cheia de pétalas de rosa vermelha e um buquê na mesa. Fizemos amor, ele me deu um colar de pedra jaspe e eu dei um chocolate e um perfume. Ele não usava nenhum perfume. Ficamos 2 dias juntos e ele disse que iria aos Estados Unidos mesmo, mas que voltaria 1 ano para eu viver minha vida e quando ele voltasse, iríamos conversar melhor. Aceitei. Você é corajosa, hein, amiga? Mas era melhor que nada, ela falou. Ele me levou no aeroporto e disse que comprou um voo e reservou o mesmo chalé para nós para 1 semana depois. Seria nosso último encontro antes dele ir embora. Abracei, beijei e agradeci pelo carinho. 7 dias passaram voando. Levei comida pronta para ficar o máximo de tempo com ele.
Fiz massa caseira, coxinha, picadinho de frango, bolo de chocolate. Tipo, ela fez tudo que ela sabia pro homem. Era só esquentar e comer. Dessa vez cheguei antes, arrumei o chalé, ele alugou um maior, tinha uma mesinha no lado do rio. Fiz o altar para Afrodite, a deusa do amor. Ele chegou e estava tocando Adriana Calcanhoto. Ele me deu rosas vermelhas e me disse que aquela música estava apertando o coração dele. Me sentou na cama, se ajoelhou e disse: preciso viajar e passar um tempo com a minha família. Não posso te perder. Te dou minha palavra que voltarei em 6 meses. Ai, gente, tô toda arrepiada, sério. Não tinha lido tudo até o final, tá? Não sei essa parte. Me espera, por favor, não saia com ninguém. Comecei a chorar muito e disse que eu esperaria. Que eram 6 meses. O que eram 6 meses para quem esperou a vida inteira, né? Foram 3 dias maravilhosos, trocamos juras de amor, nos amamos muito. Eu disse que esperaria só 6 meses, nada mais. Ele disse para eu não me preocupar. Passados 10 dias ele viajou. No dia ele me ligou. E esse foi um dos dias mais tristes da minha vida. Ai. Pera. Ele me ligou em cada conexão. E quando chegou lá me mandou um vídeo. No outro dia ele arranjou uma Wi-Fi longe da casa da mãe dele. E nos falamos no Skype por 2 horas. Claro, ele não ia ficar conversando com ela na casa da mãe dele, né? Que eu não devia nem estar sabendo o que estava rolando, óbvio, né? 2 semanas depois ele conseguiu um emprego, fez um plano de celular para falar comigo. Ele demorava 1 hora para chegar ao trabalho. Era a distância entre Springfield e Columbus, no estado de Ohio. Já fui lá, nas 2 cidades. Falávamos durante a ida, na hora do almoço e na volta, já que ele fazia esse caminho todo. Ele me mandava fotos de tudo, era como se estivéssemos juntos. 2 meses depois, ele comprou a passagem de volta. Ele passaria o Natal com a família dele e o Ano Novo comigo. Ele realmente tinha palavra. Quando fizemos 5 meses juntos, ele mandou me entregar orquídeas e rosas. Fiz uma viagem de aniversário para o Brasil, me diverti muito. E com a distância ainda maior, tivemos mais certeza do que sentíamos. Nos escrevíamos cartas, mensagens. Foram 5 meses e 20 dias muito difíceis. Quando faltava 1 mês para ele voltar, contou para a esposa o que estava acontecendo. Aí ele foi lá ter uma conversa com a esposa dele. Ela aceitou. Mas 2 dias depois ela fez um escândalo que não era justo, que ela queria salvar o casamento dela porque ela ainda o amava. Sempre assim, né, gente? Tá lá no fundo do poço, a mulher não quer mais, vive... Mas entrou outra mulher no negócio, outro homem, aí todo mundo resolve que vai salvar o casamento. É mais ou menos assim. Ele disse que não estava raciocinando bem, que ela não estava raciocinando bem, que aquilo era apenas orgulho ferido por parte dela, porque só mudou de ideia depois que soube de mim, né? Ela confirmou que foi isso mesmo. Queria saber como eu era, minha idade, queria saber tudo. Esperava que eu fosse mais nova, mas sou mais velha. E ele disse: ela é loira, olhos azuis e brasileira. Ela gritou: seu desgraçado. Do jeito que você sempre sonhou. Uma latina loira e ainda por cima brasileira. Nós brasileiras, a gente leva cada toco, né? Sortuda, você tem sorte, sortudo, você tem sorte em tudo. Ela mesma me confirmou essa conversa depois, ela falou. Ela tentou voltar, mas ele disse que não, e não, e não, que não voltaria para a ex-mulher. Ela pediu divórcio. Ah, tá. Ela pediu divórcio. Ah, porque numa época ela falou assim que ela queria o divórcio e mandou ele arrumar outra. Aí ele falou que, olha, então você mandou, eu fiz, né? Arrumei. Agora ela tinha que aguentar o peso das palavras dela. Ele estava muito apaixonado por mim e não tinha mais volta. Ela pediu para ver fotos minhas, mas ele não quis mostrar. Brian disse que os últimos dias lá foram muito difíceis. A ex estava num ciclo passivo-agressivo. Ora ele culpava pela separação, ora culpava a si mesmo. Tentou algumas investidas, abraços, mas ele estava firme. Chegou o dia deles voltarem para o Equador. Aluguei um apartamento por um site para termos mais privacidade e aconchego do que num hotel. No dia que ele chegou no aeroporto, eu quase desmaiei. Estávamos juntos, enfim. Gente, esse é um homem de palavra, hein? Brian
Puta que pariu, mulher. Isso é um homem de palavra, hein? Nos beijamos, nos abraçamos, passando ano novo na casa dos meus amigos, onde eu morava desde que me separei. Eles convidaram o Brian para passar uns dias lá. A ex escrevia e ligava várias vezes dizendo que esperava que ele não estivesse comigo, que queria falar com ele e reatar. Ele ligou para ela na minha frente e disse que não iria mais se separar que não iria se separar de mim, que assim seria e que ela teria que se conformar. Voltamos a Cuenca, que era o lugar que a mulher lá morava, né? E dessa vez conheci a cidade. Ele alugou o mesmo chalé da última vez, fiz um novo altar de amor e agradecemos ao universo. 3 dias depois, ele me pediu em casamento. Gente, ele não estava nem divorciado ainda, ele já estava pedindo ela em casamento, né? Aceitei. Ele me deu um anel de rubi. Olha quanta diferença pro outrozinho lá, hein? O vermelho, que representa a paixão dele por mim. Ai, para, gente, eu sou fraca, eu fico emocionada, sério. Fizemos uma cerimônia celta íntima para selar nossa união. Então, acho que eles fizeram uma cerimônia, assim, mais de, né? Religiosa, né? Em menos de um mês, alugamos um apartamento para nós dois. E depois de 2 meses, conheci a filha dele, que é uma princesa. Ela se chama Tâmia, que significa chuva no idioma indígena aqui. Eu viajava todas as quintas-feiras para trabalhar gente, eu li Tóquio, em Quito, e voltava todos os sábados para casa. Temos tantos complementos. Eu danço, ele toca percussão árabe e cajón, que serve para dança cigana. Ele toca guitarra e escreve poemas e eu canto. Ele ama português e eu amo inglês. Além do pet da dança, como disse antes, faço cerimônias celtas e o Brian me ajudou em muitas. Teve uma ocasião que dei uma bênção para o bebê e com isso veio o assunto da maternidade. Conversamos sobre filhos 6 meses depois que ele voltou. Tínhamos receio pela minha idade, eu já ia completar 38 anos. Dias depois ele perguntou o que eu queria de aniversário. Eu disse que eu tinha tudo, que eu tinha um grande amor, tinha um trabalho, a nossa princesa, que era a filha dele, mas que eu queria ser mãe. Ai, eu vou chorar. Pera. Que meu maior presente seria estar grávida no meu aniversário, que seria em 5 meses. Ele aceitou na hora, então comecei a fazer os exames. Eu estava somente com cálcio baixo, consequência do bypass, que eu acho que é o balão pra mim, até agora pra mim é o balão. Comecei a tomar vitaminas e tudo ok. Queria esperar passar a época de ensaios, eu estava para me apresentar no teatro em outubro e meu aniversário era em novembro. No começo de outubro voltei ao ginecologista que disse que estava tudo ok, eu iria ovular em 2, 3 dias. Resolvemos que seria o momento. Às vezes não se engravida tão fácil, né? Meu ciclo sempre foi super regulado. Menstruo a cada 24 dias. Atrasou 2 dias, fiz exame de sangue e deu negativo. A médica do laboratório já me conhecia e me disse, se você não menstruar em 3 dias, volte aqui. E eu não menstruei, estava nervosa. Fui a Quito, trabalhei, na volta vendo um vídeo sobre indígenas daqui, chorei. Chegando em casa, vi que a mãe do Brian, minha sogra, me mandou um cartão de Halloween e chorei. Ai, meu Deus, para, mulher, porque eu choro toda hora. O Brian olhou pra minha cara e disse, você está grávida. E eu disse, não, que o exame de sangue não falha. Pois bem. No outro dia era apresentação de dança no teatro. Gente, vamos continuar a história. Vocês não estão entendendo, já passou uns 40 minutos. Da última vez que eu tava gravando aqui, acabou minha bateria. Bom, vamos lá voltar à história dela. Ela disse o seguinte, eu tinha ensaio de manhã e as companheiras de show sabiam que eu estava tentando engravidar, mas falavam que exame de sangue não falha. Chegou uma amiga dançarina de Quito e falou, falha sim. Ela perdeu um bebê no ensaio. Me pegou pelo braço, me arrastou até o laboratório. Fiz outro exame. Em 10 minutos a médica voltou e disse, você vai ser mamãe. Sabe o que acontece com o exame de sangue, gente? Às vezes se você fizer muito no começo, não tem aqueles hormônios ainda. Tem mulher que o hormônio lá do beta-HCG lá demora, né? Então às vezes pode dar um negativo. Eu descobri que eu tava grávida de Belina com 3 meses só.
Mas eu fazia exame de urina, dava negativo. Fazia de urina, dava negativo. Aí eu fiquei fazendo esse monte de exame de urina, eu achei que sangue e urina era tudo a mesma coisa, mãe de primeira viagem. Quando eu descobri que eu tava grávida de Melina, eu já tinha 3 meses. Ela nasceu de 8, então eu posso dizer que eu fiquei grávida 5 meses, porque Melina nasceu com 35 semanas. Sinceramente, minha gravidez foi rápida, porque até os 3 eu não sabia que eu tava grávida. Bom, vamos lá. Ela disse o seguinte: comecei a passar mal de emoção. Estou chorando agora para escrever isso. Minha amiga me abraçou, convidei minhas amigas de dança para almoçarem na minha casa. Comprei um par de sapatinhos e guardei na bolsa. Chegando em casa, fiz uma cara feia e falei para o Brian que queria conversar sério com ele. No quarto, dei os sapatinhos e o exame. Ele chorou, me beijou, abraçou minha barriga. Naquela noite, dancei para o meu marido e para o nosso futuro filho no meu ventre. Voltamos ao ginecologista e ele perguntou o que eu fazia lá. E eu disse: já estou grávida na primeira tentativa. Ouvimos o coração do nosso bebê. Tive muitos enjoos, emagreci demais, porém a gravidez foi tranquila. Renovamos votos de casamento nesse momento. Agradecemos ao universo mais essa bênção. Lembro quando soube que seria um menino. Ficamos muito emocionados e decidimos pôr o nome dele de Arthur, o grande rei celta, e também o nome do avô do Brian. Ele se chama Arthur Caetano. Lembra da música Vuelvo ao Sur, que ele botou pra ela lá no chalé? Então era de Caetano Veloso, ela resolveu. Caetano Veloso, temos uma homenagem a você aqui no vídeo, ó. Ela resolveu colocar o nome do bebezinho de Arthur Caetano. Bom, quando contamos para a nossa princesa, que é a filhinha do Brian, né? Ela chorou de felicidade porque sempre quis um irmãozinho, era o sonho dela. Fiz um casamento quando estava com 7 meses de gravidez e eu tinha outro marcado, que ela celebra casamentos, né, gente? Para a semana 38 de gestação. Nosso molequinho estava muito apressado e a bolsa estourou no 36ª semana. Olha, ela foi quase que nem eu. Fiz parto natural, meu esposo de mão dadas comigo, sem anestesia, igual o meu. Senti todas as dores que uma pessoa pode sentir na vida e para próximas 3 encarnações. Só estávamos eu, a doula, os beijos do marido. Arthur veio ao mundo, fez nascer a mãe em mim. Eu pensei que jamais seria capaz disso. Aprendi primeiro a ser amada, isso me ensinou meu esposo. E enfim, eu pude dar amor. Vocês lembram da vida dela, né? Eu ser mãe, 36 horas de trabalho de parto, foi a sensação da morte. Quando me entregaram o Arthurzinho, vi que ele tinha as mesmas mãos do meu pai e também o mesmo tipo de sangue do meu pai. Quando a Tâmia, que é a irmãzinha, pegou o Arthur no colo pela primeira vez, eu chorei. Ai, vou chorar. Fomos os 3 fazer a cerimônia do casamento. 11 dias depois do parto, e foi uma energia linda e serena. Depois de 6 meses, a família dele nos convidou para passar Natal lá. E foi a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos, então, né? Ele me deu um anel de diamantes e me pediu em casamento outra vez. Eu, claro, aceitei. Amei a família dele, recebi muito amor e nossos filhos muito mimados. Que legal que ela chama a filha dele de filhos, né? Tipo, você vê que ela gosta mesmo da menininha, né? Na volta decidimos casar no papel, seria no Brasil, mas estava muito burocrático. Decidimos então pelos Estados Unidos, em Springfield, onde meu marido nasceu. 3 dias antes do casório, uma pedra do meu anel caiu, chorei de tristeza, porque sei do amor e carinho que ele me pediu em casamento com esse anel. Fomos a uma joalheria para arrumar e ele decidiu comprar outro anel, maior e melhor para não me deixar triste. Fiquei muito feliz. Para o casamento, alugamos uma parte do Snyder Park para fazer uma cerimônia a céu aberto. Eu fiz bolo, minha maquiagem, lembrancinhas e convites. A previsão era de chuva para o dia. Rezei muito, fiz minhas mandigas do bem. Pedi para a Mãe Natureza ajudar e ela me ajudou. Fez um dia lindo. Foi uma cerimônia celta linda, feita por uma sacerdotisa de lá. Gente, eu já quero uma cerimônia celta com Marcos. Amiga, sou obrigada a ir aí no Equador, né?
Não tivemos uma viagem a sós porque temos filhos pequenos. E quer saber? Não importa. Nunca desista. Ai, gente, ó, quando elas falam, quando elas começam a dar conselho pra vocês, sério, eu fico emocionada. Olha, vamos lá agora. Nunca desistam do amor e dos seus sonhos. Nasci num lar desestruturado e tenho um lar cheio de amor e estável. Trabalho com o que eu amo. Perdi 53 quilos. Tenho uma família maravilhosa e, acima de tudo, somos muito felizes. Dani, obrigada por contar a minha história. Dani, querida. Que o universo te abençoe a cada passo e que sua caminhada pela vida seja sempre florida. Aí ela tá mandando as fotos que vão poder ser mostradas, que vocês já vão ter visto aqui durante esse vídeo. E eu sou boba, eu choro, não adianta. Eu choro com a história de vocês, gente. Ai, gente, que história mais linda. Que história, minha amiga Vânia, que história linda, assim. Ai, sabe, eu me senti vendo a sua vida contando essa história. Parece que na minha mente, assim, eu ia vendo tudo que você tava passando. Porque eu acho que você contou com tantos detalhes, né? A gente ficou mais de uma hora aqui. Já me sinto sua irmã, sou íntima sua já. Então, assim, olha, não tenho o que falar, né, gente, mais. Ela já falou tudo, né? Olha, quero muito, se um dia eu for no Equador, te conhecer, sim. O Marcos, meu marido, já foi no Equador, mas quem sabe um dia eu também não vá. Quem sabe a gente não faça uma cerimônia celta, sei lá, ou você vai vir em Ohio, né? Não é tão longe daqui. Nossa, que linda história de amor. E realmente, sabe, nos faz ter esperança, né? Eu tenho certeza que faz as meninas terem esperança. E, gente, a vida é assim, sabe? Eu tava falando isso com o Marcos ontem. Ah, não adianta, a vida é feita de etapas. A gente tem coisas que a gente tem que passar, tem momentos que a gente tem que passar, tem pessoas que tem que passar pela nossa vida. Só não acho que a gente é obrigada a ficar com certas pessoas na nossa vida, como ela não foi, entendeu? Mas tem coisas que tem que vir, querendo ou não, sei lá, na hora que aquele cara, o primeiro marido dela apareceu, alguma coisa deve ter mudado dentro dela, talvez para ela sentir mais segurança nela mesmo. Eu sempre falo, ninguém passa pela nossa vida em vão, gente, sabe? Às vezes, mesmo quem quer atrapalhar acaba ajudando, mesmo que, sabe, por nada. Às vezes vem uma situação ruim, é pra fortalecer a gente, pra gente aprender. Eu aprendi muito com situações ruins na minha vida, eu tenho certeza que muitos de vocês também. Então não adianta, nada é por acaso, tudo pra mim tá escrito, tudo a gente tem que passar, né? E tá lá, a gente tem que passar, a gente tem que aprender, a gente tem que se fortalecer, E eu acredito muito nisso, muito. Eu acho que sua vida é né, é uma história dessa. Você teve lá com sua mãe, com seu pai, né, com aqueles problemas, e depois com né, seus relacionamentos, depois com seu marido, e agora você tá aí feliz. E olha, Brian, vamos bater palma pro Brian. Esse de palavra, hein? Não foi, tô casado, vou separar pra ficar com você. Ele fez, mostrou, olha. Brian, tirei o chapéu pra você. Tudo bem que meu marido também, quando me pediu em casamento, eu em Londres, ele aqui, ele falou, não, a gente vai casar, em um ano a gente tá casando. Em um ano eu e Marcos começamos a namorar em julho. Em junho do outro ano eu já tava aqui nos Estados Unidos, instalada aqui na casa dele, entendeu? Em agosto nós casamos, tipo, eu gosto assim, ó, homem de palavra. Gente, tem muita gente boa no mundo ainda, vamos acreditar, tem muita gente boa. Tem gente que não presta, mas tem muita gente também boa no mundo. Tem muita gente aí, eu tenho certeza que você vai achar aí seu parzinho, sua tampa de panela que vai te fazer feliz, isso aí você pode ter certeza. Um beijo pra você, Vânia, pro Brian, pro Arthur, ai meu Deus, esqueci o nome dela, pra sua filhinha aí, né, a filha do Brian, que tem esse nome. Gente, achei o nome dela lindo, mas eu esqueci, porque é um nome que não é comum pra gente, né. Que vocês sejam muito felizes, muito agradecida por você ter mandado sua história. Eu sei que você tá sempre aqui no canal, tô sempre vendo seus comentários.
Muito, muito, muito obrigada mesmo. Gente, deixa esse joinha, deixa aí um comentário pra ela. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.